O Heitor. Oi. Então, boa tarde, estamos aqui no Clube Ler o Mundo Antigo, né, organizado pelo Laboratório de Estudos Clássicos, que é o grupo de pesquisa da área de clássicas da Universidade Federal Fluminense. Nós estamos lendo o canto 1 da Ilíada, e mais uma vez podemos contar com a colaboração muito gentil e de excelente qualidade da professora Grace Drummond, que é professora de literatura clássica, de literatura grega, aqui no campus do Gragoatá. Agora, diante do isolamento social, né, obrigatório, nós estamos, então, fazendo todas as nossas atividades online e estamos, portanto, gravando essa apresentação para depois disponibilizá-la no canal do Laboratório de Estudos Clássicos no YouTube. Eu vou passar a palavra à professora Grace Drummond, que vai hoje nos contar algumas histórias que dizem respeito a esses versos 318 a 492, talvez extrapolando um pouco, né, esse intervalo de versos, mas que dizem respeito ao canto inicial da Ilíada, esse poema épico atribuído a Homero. Grace, eu passo a palavra a você, então, querida. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pelo convite mais uma vez. Obrigada, meninos, Vitor, João Vitor, que organizam, preparam esse espaço, divulgam também. Dessa semana adorei o cartaz. Obrigada, botou uma fotinha lá, bonitinha. Obrigada a vocês também. E eu agradeço ao público, né, que está aqui com tantos afazeres, mas que optou estar aqui com a gente. Bem, hoje eu fiz as duas primeiras apresentações, né, as duas primeiras partes, né, que a Renata dividiu essa leitura do canto 1 da Ilíada, e quem estava aqui presente, né, eu acho que o Heitor estava aqui, depois ele até me pediu as referências teóricas para eu passar. Hoje eu não vou falar tanto desse aspecto teórico, não. O encaminhamento da apresentação de hoje vai mais para a gente entender as falas das personagens, a narração também de Homero com as referências que são apresentadas para a gente. A gente conhece já, né, quem vai aparecer ali, o Agamemnon, vocês já conhecem, vocês conhecem o Aquiles, então a gente vai ter referência ainda dessas duas personagens, vai entrar a mãe de Aquiles agora, a gente vai ter a referência, né, a Briseida também, que a gente já fez lá nos dois primeiros encontros, mas hoje a gente vai pegar alguns elementos que não são, obviamente, né, não são explicados, e o interessante ver que as traduções de Homero, né, que bom, por um lado, não tem nota de rodapé. Imagina uma edição da Ilíada com nota de rodapé, não é possível, né? Mas muito do que é referido ali a gente vai encontrar não só no período arcaico também, na Antiguidade Grega, mas em períodos anteriores, inclusive na fase romana também da cultura antiga. Tá? Então, eu vou escolher aqui para apresentar para vocês, né? Eu fiz uma capinha em que duas personagens elas vão ter um destaque nesses versos, né, do 318 a 495, que é Tétis e o Hecatonquiro, ou Hecatonquiro, né, e aqui sai um pouquinho errado, falhou na hora de eu fazer a transferência. Então, são duas personagens que vão aparecer para a gente, tendo uma referência importante na ação da deusa, né? Na ação, na verdade, que é movida por Aquiles, e aí eu disse que não ia falar de teoria, mas eu vou fazer uma referência ao texto do Donaldo Schiller, né? Ele tem lá no seu livro um capítulo que é intitulado Palavras e Conceitos, em que ele apresenta para a gente essa concepção de que tanto na Ilíada como na Odisseia a gente tem os dois elementos, né, do divino e do humano, de forma complementar, e não necessariamente os homens se submetem
sentem ou são guiados como fantoches com relação à vontade divina. Acho que no primeiro encontro a gente falou ali um pouquinho do desígnio de Zeus, né? Tem várias interpretações, eu dei uma interpretação para vocês, mas ele vai mostrar um outro lado dessa moeda, né? Então a gente tem a moeda do desígnio divino, mas ele faz a leitura dizendo que os homens, eles não são fantoches, e dá o exemplo de Aquiles, porque Aquiles, na verdade, o seu impulso move a divindade, né? Então, o mover a divindade ali, ele vai apresentar uma argumentação muito forte. A Tétis, eu cheguei a comentar num dos nossos encontros, ela tem um papel fundamental na manutenção do poderio de Zeus, né? Nós conhecemos a sucessão divina, né? Urano, Cronos e Zeus, e ela foi um elemento fundamental devido a ela ter se casado com um mortal, evitando assim que qualquer descendência que ela tivesse com alguma divindade destronasse Zeus. Isso eu fiz referência do ponto que é tão importante nessa relação de Tétis com Zeus. E não é à toa que a gente vai ver aqui, né? E aí eu coloquei um pequeno trecho desses versos que a gente vai comentar hoje, né? Nós combinamos de fazer a leitura a partir do 318. Então, no 322, eu destaco para vocês a seguinte fala: ide, sem perda de tempo, até a tenda de Aquiles Peleio, desculpa, deixa eu introduzir, Agamemnon falando, e me trazei pela mão sem violência graciosa Briseide. Há de entregar-me, que em caso contrário, hei de eu próprio buscá-la, com muitos outros guerreiros, o que será pior para Aquiles. Então, assim, o que a gente viu, vocês devem ter visto na semana passada, em que há uma conversa, né, para que, eu não sei se a Renata quer lembrar alguma coisa que ela tenha dito na última sexta-feira, mas há uma conversa em que se tenta amenizar a contenda entre os dois. Mas quando acaba essa conversa, Agamemnon, de qualquer modo, ele ordena que se vá à tenda de Aquiles e que traga a ele essa presa de guerra, Briseida, né? E Briseida, ela é uma figura que vocês vão ver aqui num vaso aproximadamente, né, de 490 a.C., ou antes da Era Comum, e que a gente tem a Briseida e Fênix. Para quem está fazendo matrizes clássicas comigo, Fênix é uma figura que vai aparecer lá no canto 9, figura importante que vai formar uma embaixada, tá? Só para vocês lembrarem, a gente está estudando a Ilíada do canto 1, em que a gente conhece o grande herói dessa história, que é Aquiles, né? O tema é a ira de Aquiles, mas essa personagem, o seu protagonismo se faz presente na sua ausência, porque ela vai sair de cena no canto 1 e só vai aparecer de novo no canto 9. E aí, no canto 9, quando Aquiles entra de novo, a gente vai ter uma embaixada enviada a Agamemnon, porque Agamemnon reconhece que ele errou, e essa embaixada ela é formada por 3 elementos, né? Por 3 indivíduos: Ájax, Odisseu e Fênix. Então, Fênix é uma figura que vocês estão vendo aqui, que é caracterizada como um ancião, né? Ele tem cabelos brancos, e na embaixada ele tem um papel fundamental de espelhar para Aquiles a figura paterna, porque ele foi também responsável. Existe uma outra versão que diz que Aquiles foi cuidado por um centauro, né? Quiron, que já era parceiro de aventura do seu pai, Peleu, mas na Ilíada, a versão homérica disso nos mostra que Fênix foi responsável, né? E ele representa justamente essa figura paterna e por que não dizer emotiva, né? Nós temos 2 referências importantes de Aquiles com relação à figura paterna. É no canto 9 e no final da Ilíada, quando Príamo, né, vem para resgatar o corpo do seu filho,
ele também vai trazer à memória a figura do pai. Então, é uma figura que mexe muito com Aquiles. Então, Fênix seria ali, por que não dizer, né, a figura emocional, né? Ele representa também aquele aspecto emocional. E aí não é à toa que na imagem está com Briseida. Briseida é uma figura que na própria Ilíada, um pouquinho mais para frente, no canto 9 da Ilíada, a gente vai ver que Aquiles trata a Briseida, então aqui eu retirei essa imagem em que está escrito, né? E é bem interessante a gente ver essas imagens de vaso. O vaso anterior, se eu não estiver enganada, deixa eu só dar uma olhada se eu consigo passar para o vaso. Não, mas alguns vasos identificam a personagem que está sendo representada, né? Aqui a gente pode ler no grego, que está escrito Briseida, e essa figura, lá na frente, a gente só tem a referência dela no canto 1, né? E lá no canto 9, a gente vai ver que o Aquiles a trata como não uma pessoa qualquer, né? Mas como uma pessoa por quem ele tem muito afeto. Então, quando ele fala dessa ação de Agamemnon lá no canto 9, eu não vou ler tudo, tá? Que eu destaquei aqui uma parte longa, mas ele fala: porventura, entre os homens, somente Atridas demonstram ter às esposas afeto? Qualquer indivíduo de senso e bem-nascido, a consorte demonstra afeição, como faço, que a minha muito adorava, apesar de ser presa de guerra. Então, ele já tinha um apego, né? Já tinha um afeto nessa relação dele com Briseida. Então, daí que, na verdade, quando ele faz, lá no canto 1, que é o que a gente pretende, né, dar mais enfoque, quando ele fala da relação rompida com Agamemnon, ele não faz referência a muita coisa, não. A referência central dele é sempre por ter tomado Briseida. Tá? Então, essa relação que ele tem com Briseida é uma relação que a gente vai ver que não era simplesmente superficial, ele lidava com ela de uma forma bastante aproximada. Né? E aí ele vai falar de uma forma muito cuidadosa com relação a essa figura, que é a figura da Briseida, e eu acho que o vaso anterior mostra para a gente, né, como ela estava ali inserida no contexto, apesar de a gente estar numa guerra, né, mas vou dizer quase que doméstico, né, do acampamento de Aquiles. Então é uma referência importante da gente notar. Então ele fala de Briseida mais uma vez, e nesses versos que são separados para o dia de hoje, a mãe dele aparece quando ele se afasta, né? Agamemnon manda tomar Briseida do seu acampamento, e ele se afasta dos seus companheiros e vai chorar olhando para o mar. Uma cena belíssima, né? E Homero, não sei qual tradução que vocês estão usando, né? Que vocês têm como referência para a leitura da Ilíada, mas a tradução do Verne, ou do Christian Verne, ia falar Verne Jäger, do Christian Verne, e a tradução, se eu não estiver enganada também, do Frederico Lourenço, mostra que ele olha, né, para o infinito, né? Isso é verdade, ele senta ali, olha para o infinito. Eu acho belíssimo que eles colocam, né? Olha para o mar cor de vinho, né? Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, na antiguidade não se fazia referência à cor azul, tá? Então o mar ele tem cor de vinho e ele está ali olhando para o mar. Claro, o mar é referência do lar da mãe, né? E a mãe aparece belíssima para lhe dirigir a palavra, né? Então essa mãe que desde muito cedo tem histórias magníficas contadas com relação a ela, é uma divindade bastante antiga, né? Uma divindade do mar. E aqui eu separei para vocês um pouco uma imagem em que ela vai aparecer com Hefesto. Ela tem aqui um papel fundamental no retorno do seu filho ao campo de batalha, lá mais, né, para o canto 19, porque Patroclo tinha sido morto, né, quando ele decide, do lado dos gregos, lutar contra os troianos, e
obviamente, toda a sua armadura também estava no campo de batalha. Então, Aquiles, ele vai receber de Hefesto, que é o deus ferreiro, um novo escudo, né? E a descrição desse escudo é belíssima. Então, ele entrega aqui, a gente tem isso aqui é um cálice, né? É uma figura dentro de um cálice, e que a mãe tem um papel fundamental do retorno, né? Então, ela vai aparecer para a gente agora aqui no canto 1, quando ela se dirigir, né, a Zeus. No trecho que a gente selecionou para hoje, não acontece isso, né, não acontece essa visita de Tétis ao Olimpo, mas vai ser apresentado para a gente um argumento. Então, aquilo que eu falei para vocês nos 2 encontros anteriores, né, que pelo menos nesse primeiro canto aqui, vocês não são obrigados a concordar comigo, mas Aquiles, ele tem um discurso, né? Fora quando ele é liberado por Atena, olha, faça imprecações contra ele, mas não ataque, né? Ele é descrito pelo narrador como sendo aquele que tem que ponderar entre dois comportamentos, né? Entre 2 pontos. No caso, quando ele tem essa desavença com a Agamemnon, ele tem o impulso de atacá-lo, ele age, né? Ele se move nesse sentido, mas também ele pensa já, antes mesmo que Atena venha e reforce esse aspecto racional dele, não tanto passional, de que ele deve se resguardar, e ela fala, por você ter sido desonrado, você vai ter essa honra de volta, porque a divindade vai tomar as rédeas disso, não é à toa, né? Ela já adianta para ele, não, você vai ter sua honra de volta, então não haja, né? Não faça nada. E ele fala, né? Não, eu sei que o homem que obedece à divindade, ele é honrado também. Então, é bem interessante a gente ver essa ponderação de Aquiles, essa reflexão de Aquiles. E Aquiles, quando se encontra com a mãe dele, ele não vai simplesmente, por meio das lágrimas, convencer a sua mãe a argumentar com Zeus para que ele receba de volta a sua honra. E é interessante essa parte, né? Se vocês tiverem lido, a partir do verso 365, mais uma vez, como fruto da oralidade, Aquiles parece que apresenta de novo para o público toda a história, né? E ele começa assim no 365. Tu sabes, para que dizer tudo a quem sabe? Uma pergunta retórica muito interessante, que parece mais muito, né, com uma releitura que justifica, mais uma vez, a repetição de algo que nós acabamos de ver, né? O que nós acabamos de ver? Todo aquele relato de que Crises tinha, né, se dirigido a Agamemnon, pedido de volta a sua filha, e ele, como sacerdote de Apolo, por ter sido rechaçado por Agamemnon, recorre ao Deus, e o Deus envia a peste, e por isso mesmo, né, teve toda aquela discussão da reunião da Assembleia, em que Aquiles direciona, mais ou menos, né, ali a decisão a ser tomada, de que Criseida, filha de Crises, deve ser devolvida. E aí, nesse sentido, o Agamemnon, ele se dirige a Aquiles, né, que está dando esse encaminhamento, e diz, então eu vou tomar a sua presa de guerra, porque eu não vou ser desonrado na frente de todos os meus guerreiros. Ele era ali que estava conduzindo toda a tropa grega. Então, ele vai contar de novo para a mãe, né, sabendo que o público de Homero era o público que estava acompanhando a história, né, do início. Não são muitos versos, a gente ainda está no verso 300 e pouco, mas entra aquele elemento da repetição, né, típico de um texto que foi transmitido oralmente. Então, ele vai recontar toda a história para que no 393 ele fale, né, mas agora, se na verdade podes, protege tu, teu filho, indo
ao Olimpo para suplicar a Zeus, se é que alguma vez lhe alegraste o coração com palavras ou com atos. É muito interessante, com palavras, logos, ou com atos, erga, né, com ação. E o Aquiles, ele tem muito isso claro em mente, porque lá um pouquinho mais lá na frente, no canto 9, quando a embaixada se dirigia a ele, falando em nome de Agamemnon, ele vai dizer algo que é de uma sabedoria bastante explícita, porque ele fala, eu não confio em quem tem na boca uma mensagem, mas não no coração. Então, ele faz essa reflexão entre o que é verdade, pseudós, e o que é falso, né? Ou, desculpa, aletheias, e o que é falso, o que é pseudo, né? O pseudós em grego. Então, ele reflete muito. Então, aqui é interessante o reforço, né? Em palavras, não coisas que são externadas, ou em ação, né? Então, isso demonstra muito da importância do que da realidade que está sendo ali referenciada. Então, ele fala, então, se você, alguma alegria trouxe, seja porque você falou alguma coisa, ou porque você fez alguma coisa, deixa eu retomar aqui, né? Se alguma coisa te alegar de coração, com palavras ou com atos, pois muitas vezes te ouvi declarar. E aí ele vai contar, né, uma referência mítica importante aqui para a narrativa, que só se encontra em Homero. Nenhum outro, nenhum outro autor, nenhum outro poeta, seja um mitógrafo, né, um pouquinho mais para frente, vai fazer referência a esse mito. Qual é? Ele vai se lembrar de que a mãe sempre contava a história. Então, é interessante ver que ele guarda tudo isso, né? De que, quando ele estava na casa do pai, né, no caso de Peleu, tu, entre os imortais, afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Crono da nuvem azul. No dia em que acorrentá-lo quiseram os demais olímpios. Era Poseidon e Palas Atena, né? Era Poseidon e Palas Atenas. Esses três deuses olímpicos, eles prenderam Zeus em um determinado momento, né? Ou a gente pode fazer referência, né, ao mito como sendo atemporal. Eles prenderam Zeus, então ele estava ali agrilhoado, e ela foi a única deusa que conseguiu libertar, fazendo o quê? Chamando um dos grandes monstros, filhos de Urano e de Gaia. E aí a referência a essa figura já é uma referência conhecida. Não o mito que está sendo contado. O Hecatonquiro, né, que é o monstro que a gente vai conhecer hoje, vai ser essencial para essa narrativa. Então, acreditamos, né, que o Homero ele vai criar ad hoc, ele vai criar para a argumentação de Aquiles essa história mitológica, né, essa referência mitológica aqui. Então, essa deusa, né, a deusa Tétis, ela não só é antiga, mas também tem um papel fundamental para a manutenção do status, né, para a manutenção do equilíbrio. Eu vou mostrar aqui uma outra imagem de Tétis, de Tétis e Peleu, né, então a gente já tinha, o Homero nem precisava criar, porque a gente já tem essa referência na narrativa de Tétis e Peleu, que era conhecida, e é conhecida até os dias de hoje, e que sabemos que Tétis foi dada, né, para o mortal, porque havia aquela profecia, como eu introduzi aqui, e há muitos vasos, muito material em cerâmica mostrando que Peleu luta com essa deusa. E aqui do lado dele vocês vão ver que há uma serpente, né, do lado, porque ela se transformava em vários... Ela, como uma deusa oceânica, ela tinha capacidade de mutação.
né? Isso é muito claro em todas as imagens que a gente for ver que configuram Tétis. Então, Tétis aqui, ela podia se transformar numa serpente. Tem um outro vaso que é bastante interessante aqui, e que ela se transforma, né? Ela é mostrada aqui, mais uma vez, eu não sei se está claro aqui para vocês, mas tem um ser menor, que é o Peleu, agarrando a deusa Tétis, né? Que ela aparece no tamanho maior, e uma serpente logo abaixo da imagem e uma pantera do lado, né? Então é a deusa de várias formas. Isso é muito típico de uma divindade que é uma divindade do mar. Então é a luta, né? Porque ela definitivamente não queria nem se casar com um mortal. Então, ela fez uma concessão, e a gente vê aqui em toda a narrativa figurativa dessa personagem, como também ela não queria ter um filho mortal. E ela vai falar no nosso canto 1 da Ilíada, ainda nesse trecho, né, que a gente combinou de estudar hoje, no verso 414, ela vai falar o seguinte: ah, meu filho, por que te dei a luz? Amaldiçoada e te criei, né? Porque dei a luz e porque eu te criei. Quem dera que junto às náuseas estivesse sentado sem lágrimas e sem sofrimento, visto que curta é a tua vida, sem duração, né? Obviamente, né? Se você comparar a vida de um mortal com a vida de um Deus, né? Com a vida de um mortal, a nossa existência para eles é como vento, né? Nada. Por isso que ela fala, não tem duração, a vida é curta. Algo que já causa, antes mesmo de acontecer o fato, né, dele ser morto, já causa bastante aflição, desde quando ele era um bebê. Então, por isso, Renata, que eu falei que hoje a gente vai contar algumas histórias, porque para quem não conhece, isso não vai estar na narrativa de Homero, mas para quem não conhece, a gente tem, né, narrativas posteriores acerca da relação dela com seu filho. Estácio, por exemplo, vai contar um pouquinho mais sobre essa relação. O Pseudo Apolodoro também vai fazer referência a, por exemplo, uma cena, né, em que ela está tentando purificar ou tornar invulnerável, né, as partes do seu filho passando pelo fogo. E aí Peleu se encontra, assim, se depara com essa imagem, grita, e ela deixa tanto o marido como a criança, ela se assusta, né? A outra narrativa vai dizer para a gente que ela mergulhou o filho no rio Estinge, né? Que é um dos rios que cortam o Hades, e segura pelo calcanhar, por isso que ele é invulnerável por todo o seu corpo, menos no calcanhar. O que é, na verdade, uma referência posterior, tá? Porque mesmo em Homero, aqui ele se machuca. Então, percebam, essas histórias que chegam até nós são histórias que a gente, inclusive, espera, né, que seja contada por Homero, mas ela vai ser contada posteriormente, por exemplo, nos Argonautas, que é uma outra narrativa épica do segundo século antes de Cristo, né, por meio de Apolodoro de Rhodes. A gente vai ter vai ser nos Argonautas que a gente vai ter essa narrativa do Peleu, assim, assustando a sua esposa e ela deixando para lá. No Pseudo Apolodoro, lá na biblioteca, a gente vai ter também essa narrativa de que ela mergulhou no rio Estige, tá? Essa criança, e por isso se explica, e é interessante a gente ver isso na passagem do tempo, se explica por que ele era tão forte, na verdade, né? E a gente conhece isso na narrativa de Homero, que ele é o grande, como eu brinquei com vocês nos 2 últimos encontros, ele é a grande máquina mortífera dentre os guerreiros, né? Sendo o maior dentre os gregos. Bem, e aí uma outra imagem que é importante da gente verificar aqui, eu vou aumentar,
que tem a ver com a narrativa que a gente estuda hoje, né? Que é uma imagem, uma figura de Tommaso Piroli, de 1793, que mostra justamente esse trecho da Ilíada. A gente tem a deusa Tétis, a gente tem o Hecatonquiro, ou Hecatonquiro, como queiram, que é o monstro. A tradução para esse nome também pode ser Centimani, né? O que tem 100 mãos, né? Tem 100 mãos, 50 cabeças. A gente sabe da história do Hecatonquiro a partir da biblioteca também, né? Do Pseudo Apolodoro. Hesíodo, na sua Teogonia, vai falar, né? Quando ele vai contar a geração dos deuses, vai mostrar os gigantes, vai mostrar os Hecatonquiros como sendo oriundos de Gaia e de Urano também, né? Eles foram, por serem muito poderosos, muito fortes, eles foram enviados para o Tártaro, que é o lugar mais profundo, né, desses mundos subterrâneos aí. Então, eles são colocados por Urano no Tártaro, mas eles vão ser resgatados por Cronos quando ele quer castrar. Olha também, né, a importância de Tétis nessa relação de estruturação do poder e a importância do dois, né, Hecatonquiros, porque aqui a gente vai ter vocês vão ver, Aquiles explica o nome dele, né, então ele aparece aqui como conhecido por Briareu, eu até acho que isso, Briareu, escrevi aqui para vocês, pelos deuses e Egeu pelos homens, né? Então ele já mostra ali duas versões do mesmo mito, isso é bem interessante nesse pequeno trecho que a gente está estudando hoje. O Hecatonquiro também tem um papel muito importante nessa estruturação de poder, porque eles, né, vão ajudar Cronos a castrar o pai, Urano, e aí Cronos, claro, né, conhece a força, vai colocá-los de volta ao Tártaro, vai enviá-los, né, para o Tártaro, e aí eles voltam mais uma vez quando Zeus, na Guerra dos Titãs, na Titanomaquia, os congrega, né, os convoca de novo, sabendo que eles são extremamente poderosos, fundamentais, porque eles, num lance só, eles podiam jogar 50 pedras. Então, eles foram fundamentais ali no auxílio de Zeus para estabelecer seu poder. Então, para libertar, né, segundo o nosso contador de histórias, né, Aquiles faz isso muito bem, quando se vocês se interessarem em aprofundar um pouco mais da leitura da Ilíada, lá no canto 9, né, quando a embaixada chega, aqui ele está cantando gestos de heróis. Então, ele é um cantor, ele conta muito bem histórias e ele vai narrar para a gente algo que só vai se encontrar ali, no Homero. Então, o Hecatonquiro vai ser também importante para a preservação do poder de Zeus, porque é ele que vai libertar quando ele cai aí na cilada. Não se conta, né, direito como é que era Poseidon e Atena, conseguem fazer isso, mas ele vai ser fundamental. Depois disso, Zeus, né, como é o deus da justiça, não vai fazer como Urano, não vai fazer como Cronos, né? Ele até assim, vai mandar o Hecatonquiro, os Hecatonquiros, para o Hades, mas com uma função especial. Olha como é que eles vão guardar as portas, né, do Tártaro, que é uma parte um pouco mais abaixo ali do mundo dos mortos, para não deixar os titãs saírem, né? Então, lembrando ali, né, na Guerra dos Titãs, Zeus vence e eles são colocados no mais profundo do abismo e os Hecatonquiros são responsáveis por isso, né? Então, na verdade, Tétis, ela vai entrar em contato com... E aí, só para lembrar vocês, né, o Hades, a gente atinge o Hades pelos rios, pelo oceano. Então, ela, como uma deusa oceânica, vai chamar o Hecatonquiro, que está na região do domínio dela, né, onde ela circula. Então, essa narrativa é belíssima e só encontrada
por Homero, acredita-se por isso, que foi uma criação homérica para justificar, para dar argumento de peso, né, para que a Tétis conseguisse convencer Zeus. Lembrando, né, que não é só esse argumento que ela teria, ela tem mais por ter preservado o poder de Zeus, então não é só uma vez que ela é fundamental nesse sentido. E para finalizar aqui, né, a narrativa mais pictográfica, essa imagem que passou, né, para a posteridade, e aí a gente tem um quadro de Rubens, século XVII, mostrando como que essa grande personagem, ela vai ser, vamos dizer assim, quase, né, que imortalizada, né, mostrando esse desejo dessa mãe aí, ou essa insatisfação da mãe por ter que lidar com um filho mortal. Então, é muito interessante a gente ver essa relação da aceitação da mortalidade pelo lado de Aquiles. Ele sempre vai falar, e nesse trechozinho se faz essa referência de novo, a minha vida é curta, é de curta duração. Então, assim, desde o começo, Homero mostra para a gente essa condição sob a qual a gente vive. E é muito interessante ver que as leituras posteriores, né, da Ilíada, e aí tem uma leitura que não é muito referenciada, talvez a Renata possa falar um pouquinho mais disso, porque a gente já está nos versos 400 e pouco. Eu só vou terminar esses versos para a gente voltar para eu falar um pouquinho da leitura que a Simone Weil vai ter sobre a Ilíada como um todo, né? Porque ela vai jogar para a gente que, na verdade, a personagem principal da Ilíada é a força. E aí a força em todos os sentidos, né? É a força dominante das paixões, a força dominante, né, que você vê ali representada pela divindade, pela deusa Atena, pela deusa Afrodite, Tétis, até de forma argumentativa, vai mostrar a sua grande força também, e é interessante notar que ela vai dizer que, por mais que haja mortos, né, e feridos, todos vão passar pela questão e pelo seu questionamento da força. O embate entre Aquiles e Agamemnon justificam esse pensamento da filósofa Simone Weil, que diz que, no caso de Aquiles, ele é o mais forte dentre os gregos, mas o seu começo ali na Ilíada se dá pela opressão da força de Agamemnon, independente de ser de forma justa ou não, né? Então, para fechar, né, a gente está aqui com uma fala de Tétis e ela vai continuar falando. Toda vez que Tétis aparece, ela basicamente só sabe fazer referência a esse dado da mortalidade, né? Ela vai continuar falando no passo 17. Agora será rápido o teu destino, e mais do que todos os outros sofrerás. Para um fardo cruel te dei a luz do nosso palácio. Dizer esta tua palavra a Zeus, que com trovão se deleita, irei, pois até o Olimpo coberto de neve, talvez ele me ouça, mas fica tu agora aqui junto às naus velozes, na tua ira contra os aqueus, e completamente se abstém da refrega, né? E aí ela vai fazer uma referência à ida de Zeus aos etíopes, né? E é muito interessante que os etíopes eles vão aparecer tanto no canto 1 da Ilíada, como também aparece no canto 1 da Odisseia, né? Tem sempre essa referência do longínquo, quando a gente tem, né, a Atena, mais uma vez, aparecendo ali, né, convocando uma assembleia e aproveitando que, na verdade, a gente conhece um pouquinho da Odisseia. Vocês veem a Odisseia no sábado, né? Eles aproveitam que Poseidon está com os etíopes,
que era o espaço mais longínquo, né, que os gregos, aos quais os gregos fazem referência, os etíopes são justamente apontados para dizer, olha, está muito longe, então a gente pode aqui se organizar nesse sentido. No caso da Odisseia, eles se organizam fazendo uma assembleia para favorecer o retorno de Odisseu. No caso da Ilíada, nesse trecho que a gente está estudando, a gente vai ter que aguardar alguns dias até que Zeus retorne. Então, a gente tem mais uma referência, e uma referência bastante positiva. Tá? Eu falo isso porque eu estou estudando um pouco sobre essas leituras do Dioniso pagão, do Dioniso negro, né? Ou a figura do Esopo, que era caracterizado na antiguidade como sendo negro. Então, essas referências, e isso tudo advém pelo fato de que agora a Hollywood vai encenar, vai fazer um filme sobre Cleópatra e não escolher uma negra, enfim, é o que está no topo, né, do momento aí. Então, vocês acabam de ver nesse trecho que foi selecionado para hoje, essa referência, mais uma vez, dos etíopes, e sendo mostrado de uma forma piedosa, né? Eles são reverentes aos deuses, os deuses têm prazer em estar na companhia desses etíopes. Então, mais uma vez, nós temos esse dado para a gente nesses últimos versos selecionados para hoje, e aí ela vai partir, né? E hoje, Renata, é até o 490 e pouquinho, né? Porque acredito que no final desse trecho, olha que interessante, no 420, calma aí, no 400, a Renata ela é melhor do que eu para achar os versos. Assim, quando ela sai, o narrador retoma a narrativa que foi fechada ali com Agamêmnon, mandando Odisseu, né, devolver Criseida para Crises. Então, assim, são duas narrativas em paralelo, que, obviamente, para que a história possa ser contada, ela é colocada de forma linear, né, e progressiva, de forma linear, não progressiva, porque é paralelo, mas de forma linear. Quando Tétis deixa a companhia de Aquiles, acredito, em 430, eu consegui achar, Renata, quando ela deixa, né, e é muito interessante que quando ela deixa, o narrador vai fazer o seguinte: assim dizendo, partiu, né, que quando ela falou, olha, eu vou falar com Zeus, talvez ele me escute. Então, ele vai dizer, assim dizendo, partiu, deixando onde estava, encolerizado no coração por causa de uma mulher de bela cintura. Então, aqui, mais uma vez, não fala que ele ficou chateado por nenhuma outra questão, mas por Briseida, né? Então, mostra essa relação muito próxima dele com essa mulher. Já sabemos, né, dos outros encontros que nós tivemos, que é pelo fato de que Briseida, ela é a representação do status do guerreiro. Então, também tem muito a ver com isso. Então, que a força... Oi. Qual tradução que você está usando? Estou usando do Lourenço, porque é a tradução que eu tenho com a marcação dos versos, senão eu não me encontro. Não, tudo bem, é só porque a gente está usando a do Carlos Alberto, né, que era aquela que você tinha sugerido, então só queria que o pessoal soubesse que você está usando outra, porque... mas eu estou dando o número dos versos, aí tá certo, não, o verso, que usem, podem usar até do Werner também, tem em e-book a tradução do Werner, que chegou a força e a sua revelia, que a força e a sua revelia lhe tiraram. Do seu lado, Ulisses chegou à crise trazendo a sagrada hecatombe. Então, é muito interessante ver como é que ele dá a sequência, né, da sua narrativa, como é que Homero vai fazer isso. E aí, lembrando, né, só para a gente não se esquecer desse aspecto mais teórico da nossa abordagem da Ilíada, o Homero, claramente aqui na Ilíada, é diferente, né, um pouquinho com relação à Odisseia, é aquele narrador extradiegético, né, que vai, lá segundo Aristóteles, lá nas primeiras
nas primeiras linhas, né, no 1448, né, da sua poética, vai falar dos 3 modos de se contar história, né? Ele começa, vou tratar da arte poética, de como se devem compor os enredos. Então, como se devem compor os enredos? Pelo meio, pelo objeto e pelo modo, né? O meio, por meio de versos. Então, ele vai falar o ritmo usado. E aí ele vai fazer referência à métrica, né? A gente sabe que a gente está aqui lendo em português, eu acho que a tradução que eu estou lendo hoje, que é a tradução do Lourenço, é uma tradução em versos livres. A do Carlos Alberto eu falei, né, nos 2 encontros em que a gente estava aqui junto, em que ele vai fazer uma analogia, né, um paralelo com o que é possível na língua portuguesa, substituindo as sílabas longas por sílabas tônicas, as breves por sílabas átonas. Então, a gente tem o meio de se contar a história. Então, o meio de se contar a história por meio de versos. O objeto dessa história, o que é muito interessante, que ele vai falar assim, Homero, ele escolheu os melhores, são aqueles aristói, né? E aí vocês podem perguntar, mas não tem os deuses? Lá no Odisseia não tem os seres fantásticos, né? Aqui a gente não tem atuando, mas a gente tem a referência ao Hecatonquiro, por exemplo. Não tem as personagens secundárias, né? No caso aqui da Ilíada é o Tercites, que aparece lá no canto 2, no caso da Odisseia são os servos do palácio, né? Eumeu, que vai ter um papel fundamental ali para a ação do herói, a Euricleia, né, que é a serva que reconhece, mas se cala para que ele não seja descoberto, o herói. Não, o Homero ele vai falar, na verdade, que o objeto, desculpa, Aristóteles vai falar que, na verdade, o objeto de Homero é esse homem, né, que é o herói. Que a gente já viu nos encontros anteriores, o herói ele é tomado ali como referência modelar, né? Homero é o educador da Grécia. Então, ele vai pegar ali o elemento que é modelar para aquele grupo, que é o herói. Então, ele não vai falar dos deuses, ele não vai falar de personagens secundárias, ele não vai falar das personagens fantásticas, mas vai falar desse referente, né, que é o herói. E aí, objeto, o modo, né, o modo de se contar essa história. E aí ele vai dizer que o Homero ele conta a história de 2 formas. Ou ele se torna uma outra pessoa, contando em terceira pessoa, quer dizer, quando ele diz, ou ele conta a história como se fosse uma outra pessoa, ele é extradiegético. Ou ele coloca as personagens para agir. E aí, isso que a gente viu, né? O Aquiles contando sua história, falando em primeira pessoa. A Odisseia vai ser um pouquinho diferente, mas eu não vou falar disso. Eu acho que, não sei se vai ser a Renata ou um outro professor que vai tratar mais da Odisseia. Então, assim, nos versos finais, né, do trecho que foi selecionado para hoje, e aí eu não vou me ater muito, né, essa descrição dos sacrifícios, né, que foram feitos com a hecatombe, né, tanto de touros como de carneiros, se não estiver enganado, eles levaram 2 tipos, né, de animais, e que foram sacrificados por meio do ritual, né, a oração feita por Crise, Febo Apolo aceita finalmente, então a gente tem ali finalizada essa questão do ataque das tropas, né, gregas por parte do deus que tinha enviado a peste. Né? Então, acho que esse trecho fecha um ciclo e que mostra para a gente, daqui a pouquinho, né, a gente vai hoje até o 498, se eu não estiver enganada, e aí, a partir da semana que vem, vocês vão ter uma outra narrativa em paralelo, que é a narrativa que se passa no Olimpo, né? O encontro de Tétis com Zeus, o seu pedido, e aí a relação de Zeus com a sua esposa. Então, a gente vai passar para a esfera do divino na outra parte dos versos que foram selecionados pela professora Renata. Renata, eu acho que para hoje a minha leitura
desses versos, acho que foram 100 e pouquinhos versos. Até né? o 492, que é justamente quando onde encerra essa parte. Aí, a partir do 93, a gente vai ter essa situação já com Zeus no Olimpo e tal, como você mencionou. Né? Isso, quando chega ali, quando Zeus chega da Etiópia. Né? Então, eu acho que eu tentei sintetizar sem ser tão teórica assim, só reforçando, né? Eu falei que eu ia retomar a leitura da Simone Weil, nesse sentido, né? A gente lida ali o tempo todo com uma questão da força física, da força intelectual, né? Esse trecho é fantástico, mostrando o poder, a estratégia argumentativa, né? Então, a força mental, que vai ser muito, muito explorada lá no Odisseia, né? Pela figura do Odisseu, e a força, essas forças inexplicáveis que Homero atribui à divindade, mas que são, assim, referências, né? De divindades que são consideradas ou que são tidas como antropomórficas. A Atena que vem ali para dar o senso de razão, a Afrodite que no canto 3 conduz Helena ao leito, conduz Paris e Helenas a fazerem as pazes no leito, e aí a gente vai ter outras figuras que, nos trechos que a gente está estudando, não vão aparecer com certo destaque, mas no canto 9, por exemplo, há uma referência que é feita já também no canto 1, que em relação ao destino, né, de Aquiles, que é a grande força, que é a Moira, né? A Moira na Ilíada ainda não é configurada de forma antropomorfizada, né? A figura das três velhas, uma que tece, uma que fia, outra que corta, ela é referenciada no singular como aquilo que condiciona a existência do homem. O tempo todo vocês vão ver o Aquiles falando, a Tétis falando, que o encaminhamento da vida dele é para esse fim. Então, eu acho bem interessante o que a Simone vai destacar como sendo, de fato, a grande personagem dessa narrativa. Obviamente, é uma leitura dentre várias, né? Se a gente for pegar um outro parâmetro em que, por exemplo, esqueci o nome do autor, mas é Jefferson... não sei se a Renata vai lembrar, mas que vai tratar da tragédia de Heitor, né? São perspectivas diferentes que agora, né, para mim, como eu estou lendo só esses primeiros versos, não vai caber fazer, mas se a gente tivesse uma leitura de, não sei, 2 anos, né, Renata, se a gente fosse seguir essa divisão, daria para ler toda a Ilíada, né, para vocês verem o tempo que se deve ser dedicado para a leitura de textos dessa dimensão, né? A Ilíada e a Odisseia. Então, assim, espero ter ajudado um pouquinho na compreensão da leitura dos versos de hoje. Eu fiquei muito feliz de você falar esse monte de coisa sobre Tétis e configurar, trazer tantas imagens e tal, porque até comentei, eu não lembro se foi na sexta ou no sábado passado, que às vezes parece que são versos, poucos versos, né? Você vai ler ali e fala assim, mas podia ter juntado uns 200, 300, né? O Renan aparecendo aqui, estou permitindo ele entrar. 200, 300 versos, mas a hora que você vai olhar com lupa, com olhos de ver, como dizem os portugueses, você vê que quaisquer 100 versos da Ilíada ou da Odisseia demandam, numa leitura crítica, muita pesquisa, muito estudo, né, e uma discussão até que se prolonga bastante. Eu achei curioso até você trazer essa abordagem assim, bem concentrada em Tétis, porque eu tinha pensado em comentar justamente sobre alguns personagens que aparecem nesse pequeno trecho que a gente leu, e que aparecem ali pela primeira vez, né? Que é o caso, por exemplo, do Patroclo, né? Que é... não falei dele. Isso. A gente, não, nem é preciso, mas eu estou dizendo, num trecho tão breve, como aparecem, né, personagens assim, que vão ser fundamentais na história, e eles aparecem ali pela primeira vez. Então, do mesmo jeito que você fez com Tétis, eventualmente a gente poderia
fazer, ou qualquer um de nós que está aqui, que venha se interessar em fazer um estudo mais aprofundado, poderia fazer sobre Patroclo, né? Falar assim, ó, como que ele aparece de cara, como que ele é referido de cara. Eu não fiz isso também, mas eu me interessei em fazer um rapidíssimo levantamento de duas figuras que são daquele tipo, personagens menores, né, digamos assim, e que aparecem aqui nesse trecho, que são o Taltíbio e o Euríbates, né? Que são os dois arautos que vão lá buscar a Briseida na tenda do nosso amigo Aquiles, né? E me interessa, em particular, fazer um comentário sobre eles, mas para provocar o pessoal que está aqui conosco, né? No sentido de que, como personagens, às vezes, que parecem menores ou secundários, eles se repetem, eles são recorrentes nessa tradição mitológica e na tradição literária, né? Então, a gente vai ter aqui no nosso canto de hoje a aparição do Taltíbio e do Euríbates, que vão ser escolhidos por Agamenon para ir lá buscar a Briseida, certo? Do mesmo jeito que eles aparecem aqui, o Taltíbio, por exemplo, vai aparecer lá no canto 19, eu até tomei nota aqui, nos versos, entre os versos 238 e 251, né? É dito como ele tem uma voz que ressoa como uma voz de Deus, de Zeus, né? Assim, tem uma certa caracterização desse arauto, da importância que ele tem, né? Então, ele aparece mais vezes. E é interessante pensar que o Taltíbio é também um arauto que vai aparecer, por exemplo, nas Troianas, na peça. É o arauto que vai levar a notícia tristíssima sobre a necessidade de serem assassinados Políxena e o Astyanax. Então, é o tipo de personagem que é um personagem, digamos, de segunda linha, ele não é um herói, como a gente tem um Aquiles, né, um Agamenon sendo um rei, né, um Basileus com caráter de herói, mas é um personagem que, a partir do momento que a gente passa a conhecer a existência dele, digamos assim, que seja pela primeira vez que alguém está olhando o canto 1 da Ilíada e entrando em contato pela primeira vez com esse personagem, saiba que é um personagem que vai recorrer, né, ele vai aparecer mais vezes em outras obras da literatura antiga. A mesma coisa acontece com Euríbates, né, que na verdade é o arauto do Odisseu, né, o Odisseu na Odisseia, também no canto 19, coincidentemente, né, eu falei do Taltíbio no canto 19 da Ilíada, e vai aparecer o Euríbates, desculpa, no canto 19 da Odisseia, sendo apresentado como esse arauto que sai junto com Odisseu para ir para a guerra de Troia. Esse canto 19 é quando a gente tem o próprio Odisseu contando para Penélope, ainda como o mendigo, mostrando para Penélope quanto que ele de fato tinha conhecido Odisseu e tal. E ele fala, então, Odisseu parte, e eu me lembro que tinha um homem do lado dele, um arauto, Euríbates, que tem a pele um pouco mais escura, que é um pouco curvo. Eu fui lá ler de novo, né, esse trechinho. Mas por que me interessa? Porque particularmente me interessa mencionar que esse Euríbates aparece, por exemplo, como um personagem na peça Agamenon do Sêneca. O Euríbates vai fazer um longo relato sobre a tempestade em alto mar. Então, tem coisas, essa recorrência desses personagens, vale a pena a gente notar. Aproveito o gancho para dizer que, do mesmo jeito que a gente viu Calcante, ou Calcas, como um vidente nesse canto 1, Calcas, enquanto vidente, é um vidente que aparece mais vezes, né, na tradição literária da antiguidade. Por exemplo, em Ifigênia, né, no mito de Ifigênia, ele é aquele que vai dizer, tem que sacrificar Ifigênia, senão não vai rolar de ter os ventinhos para ir lá para Troia,
né? Ele que está ali aconselhando o Agamemnon. Então, ele aparece para além de Homero. Ele, de novo, é um personagem que não é um herói e nem um deus, né? Vamos dizer que poderia ser considerado um personagem secundário, né? No entanto, recorrente na tradição literária. Do mesmo modo, a gente vai ter Tiresias, né? Que aparece na Odisseia. Eu estou falando aqui, estou fazendo dois pares, né? Dois pares de arautos e um par de arautos, desculpa, né? Um par de arautos, um par de videntes, né? Porque os videntes estão aparecendo nesse trecho de hoje? Não, mas o Calcante apareceu antes, e como tem esse par de arautos, a minha cabeça funciona desse jeito, eu fui catar lá o Tiresias, que é o vidente que vai aparecer na Odisseia, né, quando o Odisseu vai fazer a catábase, né, vai ao mundo dos mortos, é Tiresias que ele invoca lá para poder dizer como ele tem que voltar para casa. E Tiresias e nos interessa nesse ponto, o vidente que vai aparecer na tragédia Édipo, né, que nós vamos ver no Édipo Tirano. Então, só para assim, fazer um comentário de como eu também tinha, na verdade, nesse trecho, pensado em comentar sobre personagens, né? Não, e assim, é riquíssimo que traz essas histórias. Assim, obrigada, você está reforçando mais a questão das personagens secundárias. Quando a gente vê ali na poética, né, quando Aristóteles fala qual é o objeto da poesia, e diz que da poesia homérica são os melhores, olha que interessante, né? Todo o resto é secundário. Até que você vê o quê? Nos vasos gregos. Você vê. Nesse vaso aqui, eu adoro esse vaso. Nesse vaso aqui, você vê os guerreiros. Nesse vaso aqui, não, mas você vê os guerreiros auxiliados pelos deuses. Mas quem está ali no foco são os guerreiros. Os deuses estão auxiliando esses heróis. Então, é interessante ver que qual é o material humano com o qual o Homero trabalha, né? Porque quem é que tem a proposta da grande ideia? Né? Quem é que conduz a ação? A ação da Ilíada é toda conduzida por causa da ira. Uma ira que... A ira de Aquiles é algo interessantíssimo, porque é uma ira que começa no canto 1, é discutida no canto 9, acaba, né, no canto 19, né, do 17 ao 19, quando tem a preparação do retorno, e aqui eles falam, não me importa o que Agamemnon vai me devolver, ele já dá início a uma outra ira, que é a morte de Patroclo, né? Então, como é que tem essa circularidade, né? Porque é uma ira que também vai ter início, meio e fim. Termina no 24, quando ele finalmente se quebra, né, diante da imagem do pai de Heitor, e ali ele extravasa totalmente. Então, é interessante ver como é que qual é o real objeto dessas duas narrativas. Aí você colocando o Euríbates, né, eu li a tradução também do Christian Verne, ele traduz o nome da personagem como Passo Largo, achei bonito, achei legal. E eles estão ali, tadinho, né, quem tiver lido esse trecho proposto para hoje, eles estão ali, ficam quietos diante do Aquiles, porque eles estão com uma função. E o Aquiles diz, né? Eu entendo que não é culpa de vocês, né? Então é interessante essa coisa também. Não, porque quando eles chegam, o narrador fala assim: Aquiles não rejubila. Porque geralmente, assim, quando alguém vai te visitar, você, oi, bem-vindo, né? Oi, rares, né? Entre, convida. Como ele fez com a embaixada, né? Quando a embaixada lá no canto 9 chega, ele saúda. Eles chegaram, ficaram quietos. Eu imagino, Renata, a cena. Eles chegaram, os dois, quietos. Aquiles também, como Homero fala, não fala nada. Os três ali quietos, fazendo cara de paisagem, maior desconforto, né? Porque eles sabem o que eles vieram fazer. E eles sabem que o que eles têm que fazer não é fácil. E aí fica aquela cena, imaginam isso encenado, né? Aquela cena de desconforto. E aí o Aquiles toma a palavra. Eu entendo a situação de vocês. Vai lá, Patroclo, né? Aí Patroclo aparece.
É bonito, e é legal que você está fazendo isso, que a gente lê um pouquinho, né? São o quê? 200 versos, praticamente, né? Foi de 200 e... Hoje é 200... Eu nunca conto, porque eu leio tudo, não tem jeito, hoje. Não, 160, 318 a 492, né? 218 a 492, 218 foi. 300. Então, é 300? Tá, 318 a 400, cento e pouco, né? Menos de 200 versos. E aí a questão que eu achei belíssima, foi um trecho curto, mas essa introdução, explicação mítica da argumentação de Tétis, né, com o Hecaton Quiro, dá um destaque a uma figura que, se vocês continuarem a estudar literatura grega, vocês vão encontrar lá na frente. Hesíodo vai falar do Hecaton Quiro, aí depois Pseudo Apolodoro vai falar do Hecaton Quiro, Virgílio vai falar do Hecaton Quiro. Então a gente está vendo uma versão que não é muito divulgada, essa versão de Homero, até porque se encontra só nele e acabou. Então, eu só agradeço, Renata, foi muito bom ler. Imagina. Pessoal, tem alguém que queira fazer comentários? A Suelen chegou, que é uma aluna nossa da UF, chegou a fazer alguns comentários aqui dizendo, mas não é o Aquiles que escolhe entre uma vida breve, mais gloriosa, uma vida longa? Quando você estava comentando... Nos outros encontros, a vida curta. Não, hoje, quando você estava falando da vida curta dele, de como a mãe, a Tétis... Não, mas eu falei isso nos outros encontros, e lá no canto 9, ele diz, né, eu tenho diante de mim um duplo fado. Uhum. Ou eu fico aqui, guerreio, e minha vida é curta, ou eu vou para Fitia, volto para casa e morro velho, né? Ele fala, volto para o meu torrão de nascença, a tradução do Carlos Alberto. Sim, ele sabe que se ele escolher voltar, ele vai ter a vida curta, ele sabe que se ele não voltar para o campo de batalha, ele vai ter uma vida longa. Só que, quem é que falou mesmo? A Suelen, que está dizendo, eu fiquei confusa. Tá, não fique confusa. Na verdade, o que o Aquiles coloca ali é a condição dele como homem. Agora, ele é um guerreiro. E aí vocês devem lembrar, quem é de matrizes, então vai lembrar das minhas aulas, os guerreiros, né, os aristói, eles não fogem no campo de batalha. E olha só, no canto 1, 2 ou 3 vezes, Aquiles fala até um pouquinho, nesse trecho mesmo aqui de hoje, um pouquinho antes, ele fala que ele vai voltar para casa. Ele não volta. Você tem um canto 2, você tem um canto 3, você tem um canto 4, você tem um canto 5, você tem um canto 6, 7, 8, 9. Ele ainda está ali acampado. Por quê? Algo que que faz parte da areté guerreira é a bravura. Então, por exemplo, na Ilíada, você tem admoestações a guerreiros de outras patentes, vamos assim dizer, que fogem no campo de batalha. Isso tem na Ilíada, mas jamais para um dos aristói. Então, assim, Aquiles voltar para casa não é bem característico de uma figura que é um herói. Agora, obviamente, né, a gente tem que pensar que existe... O Aquiles, isso que eu falo com meus alunos, ele é sempre colocado na encruzilhada. E isso é humano, né? A aula que eu dei segunda-feira, eu falei o seguinte, a opção que se faz por uma coisa é um sim, que tem como consequência o não a outra coisa. Então, o que ele está colocando ali é o contraste. A mãe dele sabe, e aí quando hoje eu fiz a apresentação, eu falei, obviamente, que numa comparação da existência dos deuses, a nossa vida é nada, nem curta, né? Ela vai falar, é nada. Então, na comparação, obviamente, ele tem uma vida curtíssima, mas o que é interessante é que Homero, ele trabalha muito com essa noção contrastiva, que elucida, né, as situações. Então, a gente tem o contraste de Agamemnon e Aquiles ali no início, a gente tem o contraste da própria opção. Então, quando ele fala assim, eu tenho um duplo fado, uma vida longa, se eu voltar para casa, e breve, se eu ficar para a guerra, ele sabe qual que é o destino dele, que é a vida breve,
porque ele vai sair do campo de batalha, mas ele contrasta com o que poderia ter sido. E aí a gente lembra de Aristóteles de novo, né? Quando ele fala que a história conta o que é, ou o que foi, e a poesia conta o que poderia ter sido. Então, isso é o belo. O Homero, ele joga ali, poderia ter sido diferente. Quer dizer, ele poderia ter tido uma vida longa se ele não tivesse voltado para o campo de batalha. Então, não é para confundir, não, tá, Suelen? Eu acho que é mais para esclarecer do que confundir. Essa forma de narrar tão didática, né? Não se esqueça que a gente sempre fala aqui que Homero é tratado como o educador da Grécia, ele coloca ali elementos contrastantes. Eu preciso beber um pouquinho de água. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho da leitura? Quer abrir o microfone ou quer colocar no chat? Deixa eu fazer... eu falo pra caramba. Deixa eu fazer um comentário, porque no início eu disse que a cor azul, né, que eu gosto muito quando o Homero tem ali o oceano, o mar, cor de vinho. E aí eu li uma tradução em que fala o céu azul, tá? Mas no grego não tem essa cor. O que tá no... Aí eu fui, enquanto a Renatinha estava falando, eu estava investigando. Fala céu de cor profunda. Às vezes até se referencia ao mar, né? O mar profundo, o céu profundo. E aí pode se traduzir, mas não no original. No original não tem, a gente não tem essa referência. Que assusta, né? Por que eles falam que o oceano tem cor de vinho? Tem uma pesquisa sobre isso, vocês podem... Isso foi divulgado, né? Na BBC divulga essas pesquisas que falam sobre a percepção da cor, né? E aí dizem que na natureza não tem. A gente, na nossa floresta, né, no nosso ambiente, no Brasil, a gente tem borboleta de cor azul, né, e tal, mas, enfim, é o que dizem, tá? É o que dizem. Mas é o que dizem para justificar por que ele faz a referência à cor de vinho. Mas é isso. Bom, então, se ninguém quer comentar, não quer falar nada, fazer nenhuma pergunta para a professora Grace, acho que a gente vai encerrar hoje por aqui. Só a última coisa mesmo, prometo, é o James Redfield. É o James Redfield que vai tratar a poesia, né, da Ilíada como sendo a tragédia de Heitor. É uma outra leitura também. Então, acho que é isso. Essas abordagens de pesquisa, né, um texto que vem sendo trabalhado há tanto tempo, permite, né, a cada momento uma releitura. Eu acho que isso que é legal, né, você poder, de repente, olhar pelos olhos de quem está, digamos, do lado dos troianos, né, ou às vezes do lado, porque dá até para o pesquisador se posicionar quando ele vai fazer esse tipo de investigação acadêmica, assim, entende o que eu quero dizer? Não, sim. Você põe o ponto de vista, não é defender um lado ou outro, põe a perspectiva dos personagens aqueus, né? Ou a perspectiva dos personagens troianos, ou a perspectiva das personagens femininas, ou a perspectiva da masculina, ou do guerreiro, ou do... Então, a partir do momento que você tem tantas pesquisas e você precisa ser sempre inovador de alguma maneira, porque é isso que se espera de nós, né? Enquanto pesquisadores, seja em que nível for, que a gente traga algum acréscimo ao volume imenso de pesquisas que já foram feitas a respeito de Homero, vai ser sempre possível pegar uma perspectiva, né, e avaliar. O problema é a gente dar conta de gerir tudo que é produzido, né, muito difícil, tem que fazer umas escolhas, né. Mas são perspectivas diferentes de você perceber o mesmo objeto que esperamos, né? Só enriquece, né, na verdade. Então, acho importante isso. Deixa eu ver se, antes de ver, dá uma pena deixar, Renata, eu acho esse trecho, eu só sou grata, porque eu vi bastante coisa, né? Por exemplo, a Briseida era casada, tá lá na Ilíada 2, né? Que ela foi
tomada de uma cidade chamada Lirnisso, que é uma cidade formada por Dardânios, e os Dardânios, na verdade, eles são a referência para os troianos, né? Porque Dardânio, ele vai ter um neto chamado Troas, que vai dar, né, Troia. Então ela tinha uma relação mais aproximada com os troianos, também tem isso, né? Porque no Homero ela aparece assim, out of nowhere, parece, mas ela tem elementos... A historinha dela, assim, romanceada, está contada num livro que eu até referi já para o pessoal que frequenta aqui, e é dado voz a ela no The Silence of the Girls, não sei se você já leu. Não, esse não. É um romance, nessa linha dos romances que se baseiam em personagens de Homero, muito em particular em personagens que têm pouca voz em Homero. Aqui a Suelen está citando, por exemplo, o livro Circe, que eu não li, né? Que é outro sim, essa é bem... Eu não li. O que eu estou me referindo é The Silence of the Girls, que é da Pat Barker. Essa autora da Circe, a Madeleine Miller, eu acho que ela também escreveu do Aquiles, se eu não estiver enganada. Eu acho que ela também escreveu com a personagem Aquiles. Então, nesse The Silence, a canção de Aquiles, a Suelen já respondeu. Isso, a canção de Aquiles, isso. Então, o The Silence of the Girls, que tem uma tradução em português de Portugal, que eu tentei até comprar online, mas o e-book não foi autorizado, tem em inglês, né? Tem um PDF aí circulando na internet. Vai dar voz à Briseida, vai contar isso. Ela era viúva, quer dizer, ela era casada, enviuvou na guerra, né? E aí ela vira prenda, né? Vira espólio, vira espólio, né? Vai parar na mão do Aquiles e tal. E esse livro aí é bem interessante, porque vai dar voz a ela, conta um monte de coisas, mas, como eu disse, é tudo romanceado. No entanto, a gente não encontra uma Briseida propriamente, assim, repudiando com veemência tudo que ela passa, o que me faz ficar assim, entendeu? Você vai fazer um romance... Mesmo nesse texto que você está falando? Nesse romance. Okay. Até uma crítica bastante boa que saiu, agora eu não me lembro que... Eu tenho aí as referências, se alguém se interessar, depois me manda um e-mail e tal. Mas um dos questionamentos é porque esse livro até concorreu a prêmios e tal, mas uma das críticas muito boas que eu li a ele, eu li o livro todo, depois que eu fui ler as críticas, é que essa Briseida é um pouco condescendente. Enfim, para resumir, o Aquiles continua sendo um herói maravilhoso, querido, gostoso, entendeu? E não um cara que está, enfim, escravizando e de alguma maneira explorando uma mulher, né? Então, mas essa é a visão, Renata, a história dos vencedores, né? Porque se você for ver ali, nesse próprio, no canto 2, quando ele fala, né, que foi para essa cidade de Lirnisso e tomou as presas e tomou, né, a presa de guerra, então ali são histórias de saques, na verdade. A própria história da Criseida, que Odisseu vai devolver, né, a Criseida, foi uma cidade, não vai me vir o nome agora, tá? Mas foi uma cidade que eles saqueavam nessa ida até Troia. Então, esses 10 anos, né, são histórias de muitos saques. A própria Odisseia, ela inicia assim, né, que muitas cidades saqueou, vários povos conheceu e tal, mas é história de saques, na verdade. E aí contam sobre essa perspectiva. A própria imagem que eu mostrei para vocês da Briseida com Fênix, mostra ela ali super adaptada ao ambiente. Super adaptada, bem recebida, bem nessa circunstância, né? Pelo menos ela está ali no diálogo com o Fênix, você não vê nada demais, mas, obviamente, foi um homem que fez aquele vaso, vaso no cálice, né? O cálice, são histórias contadas por homem. O que a gente vê hoje em dia, o que é muito interessante, é
historicização do texto. Por exemplo, hoje, né, para quem é claro que eu estou assim falando um pouco num aspecto mais intelectual, é difícil você não pensar no Odisseu e não vir à mente o Ulisses do James Joyce. É nesse sentido que eu falo. A gente não tem uma recepção mais, né, direta do texto. Eu vou dar um exemplo que é bem comum, é o Édipo, né? Você não tem, quem nunca leu Édipo Rei, a primeira leitura que vem é Freud. O Freud antecede o texto de Sófocles, né? Então essa visão historicista, né? essa historicização do texto faz com que a gente tenha essa perspectiva, essa recepção. Mesma coisa o que a gente fez hoje, Renata. Para falar de Tétis, eu tive que ir para uma leitura, uma literatura posterior, né, que a gente tem um registro da recepção, enfim, para a gente compreender como é que chegou até os nossos dias. Né? A gente tem essa imagem muito clara. Não tem como você não... Aí, mais uma vez, eu falo, né, no nível das leituras. Não tem como você não pensar na Tétis, cujo casamento teve... Não está no Homero isso, né? Muita coisa não está no Homero. Não tem como você não ver a figura do Aquiles e não pensar no seu calcanhar. O calcanhar de Aquiles vem à frente do próprio texto depois que a gente tem contato com ele. Então, o que eu tentei fazer hoje é isso, mostrar quais são essas referências que antecedem ao texto. Acho que na verdade, isso tudo está em nós, né? A gente já conversou aqui nas sessões preparatórias do Clube de Leitura, como o leitor não é tábula rasa, né? Aquela expressão, a gente não está zerado. Então, quando você entra em contato com uma obra, então vou ler a primeira obra da chamada, né, da literatura ocidental. Não dá para você ir zerado, você já vai com a sua carga de experiência de vida, né, de conhecimento a partir da experiência da leitura, porque não é só a leitura que traz conhecimento, é a experiência de vida, né? Essa história, o calcanhar de Aquiles é uma expressão, todo mundo usa. Né? Quer dizer, usava, ou pelo menos as pessoas sabem, né? O calcanhar, isso aqui é um calcanhar de Aquiles. Não sei. Não sei, mas acho que ainda se usa. Então, isso antecede qualquer leitura, não tem como a gente zerar a maquininha e falar assim, agora eu vou ler o Homero e vou num crescendo cronológico, depois eu vou ler o outro, e aí eu vou construir esse meu conhecimento. É impossível. Então, os estudos da recepção entendem isso, entendem que a leitura se realiza no ponto de chegada, que é o leitor, né, com a sua carga de experiência, né, de conhecimento a partir da experiência ou da leitura, realizando esse texto. E numa cadeia, né, numa cadeia, um encadeamento de recepção. Então, uma obra foi recebida, o Homero já tinha sido recebido na antiguidade, e assim vai, né? Então, não tem como a gente passar o apagador na lousa e começar do zero. Não tem como. Tanto é que essa semana uma pergunta que me foi feita é: onde é que está a história do casamento de Tétis? Que é o que se espera, né? Do pomo de ouro, onde que está? E a gente vai lá, né? No Pseudo-Apolodoro, olha. Nós temos aí os mitógrafos, né? Que vão fazer coletâneas das histórias que eram contadas, e a gente está no momento do Homero de uma oralidade, não havia, né, não era colocado ali por escrito. Alguém vai ser responsável por isso, e isso vai chegar na frente. Então, isso, muito bom que você falou, Renata. Quando a gente vai ter o nosso primeiro contato com esses textos, a gente já tem leituras prévias já feitas. Acho que é isso. Leitura textual e leitura de vida, né, também. Então, é isso, né? Mesmo que a pessoa não tenha tido contato com qualquer obra da tradição greco-latina, muita coisa está na nossa vida, né? Tipo essas expressões, quando você falou hoje do calcanhar de Aquiles, né? Faz parte do nosso imaginário coletivo, é impossível fugir disso. Assim como o complexo de Édipo, né? Quem nunca ouviu falar, tem pelo menos uma noção do que seja, né? Então, são coisas inescapáveis. E elas
estão conosco na hora que a gente entra em contato, mesmo na leitura crítica e tal. O que a gente pode fazer mais é esse tipo de trabalho que você trouxe hoje, e que eu só posso agradecer, quer dizer, pegar tetes, mostrar que figura é essa, tentar mostrar que perfil, digamos, maternal seria esse, né, diante desse filho que está nessa situação de encruzilhada de vida, assim. Então, acho que foi muito enriquecedor. Eu só quero te agradecer. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente realmente vai encerrar agora. Parece que ninguém se manifestou, mas ficaram aí os presentes. Então, muito obrigada, Grace, mais uma vez, querida. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, tchau, Matilde. Tchau. Tchau, Renatinha. Beijo. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, Sueli. Oi, Carlos.